Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês. Eu ia falar a respeito das entrevistas, né, do Bolsonaro, mas já passou, já perdi o time, né? Não vale a pena mais falar. Todo mundo que tinha que falar já falou. E a minha opinião, acho que vocês, no final das contas, já sabem. Bom, o assunto de hoje seria a questão que está sendo discutida lá no Supremo, né, sobre o aborto. E eu andei vendo algumas entrevistas, entrevistas não, né, algumas dos palestrantes, e eu tirei alguns pontos que eu achei interessante, né, principalmente os pontos elencados pela Janaína Pascoal. Bom, o que a Janaína coloca na sua argumentação sobre esse processo movido pelo pessoal? Primeiro, que existem dois artigos que estão sendo tratados aí nessa petição do PSOL, que seria o 124 e o 126. O 124 ele diz respeito à condição da mulher, né, do bem-estar da mulher, e o 126 ele diz respeito ao, ao aborto enquanto crime, né, das pessoas que praticam o aborto para obter lucro. Pois bem, por essa petição do PSOL, com a liberação do aborto, todas as pessoas que estão sendo processadas por prática do ilícito, né, de aborto, seria automaticamente perdoadas, né? Não haveria mais o crime. Bom, outra coisa que eu achei interessante que ela falou e que é muito propalado é a questão da mulher ser presa por fazer aborto. Segundo o que ela disse, não existe mulheres no Brasil presas por prática de aborto, né? E existe uma jurisprudência de que geralmente o processo não vai para frente, né? Ele não chega a júri, ele pode ser comutado antes. Então, no Brasil, não existiria, né, nenhuma pessoa presa por aborto. E os CRMs, né, têm dado orientação aos médicos para manter o sigilo do paciente. Então, se uma mulher chega lá por causa de um aborto, ele não obrigatoriamente tem que denunciá-la à polícia. Isso eventualmente até pode acontecer, mas se acontecer, via de regra, o juiz dá como pena comutada. Então, não tem sentido. Bom, outra coisa que ela comentou aqui é que isso tudo em relação à petição que o pessoal fez no Superior Tribunal. O pessoal coloca o aborto como prima ratio, ou seja, a primeira hipótese, né? A primeira opção. E eles utilizam algumas falácias. Eles costumam falar muito, por exemplo, do Pacto de São José.
Mas o Pacto de São José e outros pactos que o Brasil é signatário não falam diretamente do aborto. Tá? Eles falam, sim, da questão da saúde reprodutiva, saúde sexual, né, e do planejamento familiar. São coisas totalmente diferentes, que não tem nada a ver com o aborto em si. Né? Então não existe essa de o Brasil está indo contra os acordos internacionais que ele é signatário, porque não existe isso. Tá? Nenhum deles fala de aborto. Outra coisa, é colocado na ação do PSOL o interesse de grupos específicos, como negros, pobres, trans, gays e héteros, e gays e lésbicas. Agora eu me pergunto, o que um homo e uma lésbica tem a ver com aborto? Ora, é impossível haver reprodução entre dois seres do mesmo sexo. Mas vamos supor que uma lésbica seja engravidada, estuprada. Ela está coberta pela lei, porque a lei permite o aborto por estupro. Tá? Outra condição que se coloca é da questão de planejamento familiar, da possibilidade de uma criança de 10, 11, 12 até 14 anos manter a sua infância caso ela venha a engravidar. Né? Então ela teria direito a fazer o aborto para não perder a infância dela. Agora, gente, vamos pensar junto. Uma criança de 14 anos, se ela engravida, tá, é estupro. De novo, já está contemplado pela lei. E se não for por estupro, for dois menores de 14 anos, tá? Você facilitando o aborto, o que vai acontecer? As pessoas não vão mais assumir. Então, você pega, por exemplo, hoje você tem alguns casos específicos para fazer o aborto. Se você liberar o aborto, né, e aqui o pessoal usa como um dos argumentos dele a gravidez indesejada, né? Como é que ele usou o nome aqui? Gravidez forçada. Bom, segundo os organismos internacionais, a gravidez forçada é o quê? É quando você está em uma situação de guerra, por exemplo, né? E as mulheres são estupradas sistematicamente para haver uma purificação genética. Né? Isso é uma gravidez forçada. Tá? Caso contrário, pode considerar como estupro. Mas aqui a concepção de gravidez forçada que é utilizada pelo PSOL, ela é comparada com a tortura. Por quê? Porque a mulher vai lá, faz o sexo consentido, engravida e não quer aquele filho. Então, se ela for proibida de retirar aquele filho, é uma tortura, porque ela vai sofrer, na visão deles, danos psicológicos e físicos. Agora, em nenhum momento ninguém falou na questão da prevenção, né?
Outra coisa que eu queria comentar sobre isso é com relação ao sistema de saúde. Se você liberar, você vai pegar o SUS, por exemplo, e eles vão ter que deslocar equipes médicas para fazer um aborto. E se na hora que chegar lá o aborto, estiver fazendo aborto, chegar uma gestante com uma gravidez complicada e a equipe médica está ocupada fazendo um aborto, o que vai acontecer? Vão se perder 3 vidas: a do feto, a da mãe e a da criança que está para nascer. Isso fora os custos, né? Porque você vai aumentar os custos no sistema de saúde, custos esses que poderiam estar sendo aplicados em outras áreas, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode terceirizar direitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho direito sobre as minhas coisas, as minhas propriedades, meu corpo, tá? Mas eu não posso delegar o direito a um terceiro a vida de uma pessoa. Então, se eu legalizar o aborto, eu vou estar terceirizando esse direito. Então, a mulher passa a ter direito de decidir se alguém vive ou não. Ninguém tem esse direito. Senão, seria fácil. Eu posso fazer uma lei e eu determino se um gay pode viver ou não, se uma lésbica pode viver ou não, se um hétero pode viver ou não. Isso é a terceirização da vida, do direito à vida, né? E isso é errado. Agora, ao invés de legalizar o aborto indiscriminadamente, não seria muito melhor aplicar em campanhas de conscientização? Porque, ora, gente, ninguém proíbe ninguém de fazer nada, tá? A mulher tem direito ao corpo dela, a fazer com o corpo dela o que ela quiser. Só que se ela não se previne, ela passa a ser uma fiel depositária da vida de um terceiro. E ela não pode decidir sobre a vida desse terceiro. Tudo na vida tem a sua escolha e a sua consequência. Se você escolhe não se prevenir, a consequência pode vir a ser uma gravidez. E eu não posso culpar um terceiro pela minha inconsequência. Então, se não for um dos casos previstos em lei, continue a gravidez, doe o filho, faça adoção. Garanto que tem muitos casais homo e casais lésbicos que adorariam formar uma família. Eles não podem ter filho. Então, leve essa gravidez, doe. Dê para quem não pode ter o direito. Agora, não adianta nada nós brigarmos por direitos como o pessoal briga, né? Direitos de minorias, direito de maiorias, direitos. Se o principal direito, que é o direito à vida, que sem ele não existem os outros direitos, é incoerente, porque todos nós passamos pela vida
intrauterina e extrauterina. Se eu começo a eliminar o direito da vida intrauterina, como é que eu posso garantir direitos na vida extrauterina? Eu vou estar matando a pessoa antes dela ter direito? Não dá para entender muito bem o que se quer com essa legalização do aborto. Eu vejo isso como mais uma questão de ataque a dogmas de religiosos. Tá? Porque fora isso eu não vejo outro motivo para isso. Não vejo outro engajamento para isso. Tá? Não quer ter filho? Não tenha. Tome as providências para não ter e faça com o seu corpo o que você quiser. Tá? Porque, na verdade, você não tem direito nem à sua própria vida. Tá? Você não tem o direito, vou explicar melhor, você não tem o direito de tirar a sua própria vida. Pela legislação, se você tentar tirar a própria vida, você também vai ser processado. É óbvio que você não vai ser preso, mas você pode ser obrigado a fazer um tratamento médico, a ficar internado, tá? Então, nem o direito de tirar a própria vida você tem, que dirá o de tirar a vida de um terceiro. Bom, eu espero que eu tenha sido claro com relação à minha opinião sobre este processo impetrado pelo PSOL no Superior Tribunal Federal. Tá? Eu não estou tratando aqui do aborto enquanto dogma de igreja ou enquanto qualquer outra coisa. Eu estou analisando aqui em cima do que foi colocado na petição do PSOL e discutindo isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Se concordam comigo, legal, deixa lá um comentário. Se não concorda também, deixe um comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha que ajuda bastante. Clica lá no sininho também. Então, até uma próxima. A gente se vê. Eu fui.